Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma satisfação receber você aqui no meu canal do professor Capuzzi, de Direito do Trabalho. Este canal visa exclusivamente a resolução de peças da segunda fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Nesta primeira oportunidade, eu vou resolver uma peça do exame 39, do qual foi cobrado, ou cobrada, perdão, a peça embargos de terceiro. Nesse aspecto, eu vou sistematizar a peça da seguinte forma: vou ler a peça com você que me acompanha aí em casa, vamos fazer algumas anotações aqui no nosso quadro, posteriormente vamos para o gabarito e vou comentar brevemente o gabarito, naturalmente considerando os pontos que foram elencados pelo gabarito da própria ordem, a fim de que você possa ter uma melhor compreensão e, dessa forma, possa ter naturalmente sucesso nos próximos exames vindouros e que você irá se submeter. Posteriormente também, e abaixo da descrição deste vídeo, você vai ter um link lá em que, clicando, vai ter acesso a um PDF com a peça pronta, perfeita, para que possa estudar também. Então você tem a peça em PDF e ainda também tem os meus comentários aqui. Perfeito? Sem mais delongas e rapidamente eu peço, se você gosta ou gostou desse vídeo, clica no curtir e se inscreve neste canal para dar uma força para mim e para que eu possa, naturalmente, poder continuar realizando e produzindo esses vídeos. Vamos lá? Leia comigo então aqui a peça, vou pedir a sua licença para que eu abaixe a visão e leia aqui na tela, enquanto você lê aí na sua casa também na tela do computador. Perfeito? Vamos lá. Ronaldo Santos ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador, a sociedade empresária Bolos Caseiros Limitada, em 30 de 7 de 2022. Vamos anotar isso aqui então. Tá? Peço licença, vou ficar um pouquinho de costas, enfim, viro naturalmente. Ronaldo Santos, vamos colocar aqui, Ronaldo Santos ajuizou reclamação trabalhista contra o seu ex-empregador, né? Contra o seu ex-patrão, sociedade empresária chamada de Bolos Caseiros. A letra não ajuda muito, mas vamos lá. Bolos Caseiros Limitada, né? Quando foi distribuída essa petição inicial? 30 de 7 de 2022. 30 de 7 de 2022. Tendo a sentença julgado procedentes, em parte, os seus pedidos. Aqui, meu caro, minha querida que me acompanha, é importante que você tenha a seguinte visão. No primeiro momento, eu já dei a resposta, eu já falei, olha, é a peça de embargos de terceiro. Mas quando você vai, evidentemente, resolver a questão, vai ter o primeiro contato com a sua peça lá na prova, você, claro, não sabe o problema que a OAB está te cobrando. Nessa primeira frase, nesse primeiro parágrafo, já fica clara a situação de que não se trata de uma petição inicial e, evidentemente, não se trata de uma contestação. Justamente porque nós temos que o Ronaldo já ajuizou a reclamação trabalhista, então ele já tem uma petição inicial distribuída, e houve a sentença com parcial procedência. Se teve sentença com parcial procedência, nós não temos contestação, porque você bem sabe que a sentença vem pós-contestação, pós-defesa. Tudo bem? Perfeito? Vamos lá, continua. O processo tramitou perante a segunda vara do trabalho de Poços de Caldas, recebendo o número X. Nenhuma das partes recorreu e, com o trânsito em julgado, iniciou-se a execução. Perceba aqui, antes de eu anotar, nenhuma das partes recorreu. Bom, se nenhuma recorreu, a peça não vai cobrar recurso ordinário, a peça não vai cobrar recurso de revista, a peça não vai cobrar nenhum recurso de você, já que não houve recurso, pelo menos na fase de conhecimento. Perfeito? Vamos lá. Então, o processo tramitou perante segunda vara de Poços de Caldas. Anota aqui, ó. Segunda vara do trabalho de Poços de Caldas.
É importante isso, professor? Com certeza. Com certeza é importante, justamente porque essa informação ela vai ser utilizada na peça processual que a OAB vai te cobrar. Especialmente quando tem o número do processo, é mais importante ainda, porque o gabarito, a OAB, ela vai exigir que você conste o número do processo. Se tem o número do processo é porque vai ter algo por independência aí. Com dependência. Algum processo dependente desse, que é provavelmente o que você vai distribuir, a peça que você vai distribuir. Vamos anotar comigo 01, 01, 056. Então, olha lá no processo. 01, 01, 056. 010156, 53, 2022. 53, 2022. E aí, 503, 0002, que é a segunda vara de Poços de Caldas, vara do trabalho de Poços de Caldas. Vamos lá. Liquidação importou em R$ 10.000. Iniciada a execução, liquidação fechou em 10 mil. Ou seja, o cálculo liquidatório bateu 10 conto. Ok, vamos colocar aqui 10 mil. Como a nossa lousa é pequena, se não couber tudo numa primeira tacada, eu apago e a gente prossegue novamente. O importante é você ir acompanhando comigo e ir anotando. Tá? A liquidação importou em 10 mil, mas a sociedade empresária não pagou voluntariamente. Bem, a despeito de citada para tanto. Então, se 48 horas para pagamento, como aduz a CLT, não pagou. Perfeito. Prossiga. Tentou-se fazer a execução forçada com as ferramentas existentes na vara, igualmente sem sucesso. Aqui, apenas um comentário de ordem lateral. Perceba comigo. Bem, tivemos 10 mil de cálculo liquidatório, cálculo da execução. A sociedade Bolos Caseiros foi citada para pagar, quedou-se inerte. Perfeito. O juiz, o que ele fez? Vamos tentar receber com os meios típicos executórios. Então vamos passar lá o Cisbajude, Renajude, vamos buscar bens imóveis, enfim, aqueles meios típicos de execução de cumprimento de sentença. Perfeito? Quedaram-se sem sucesso. Tá bom? Aqui, ó. Tentou-se fazer execução forçada com as ferramentas, igualmente sem sucesso. Conclusão: não houve pagamento por bem e nem o pagamento a princípio por mal. Porque tentou-se a execução forçada, encontrar bens, nada conseguiu. Bom, Ronaldo instaurou então incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos comigo aqui então. Outra anotação que você vai ter que fazer, tá? Veja lá. Vamos pôr um pontinho aqui e vem comigo. Olha, execução forçada sem sucesso. Sem sucesso contra a Bolos Caseiros. BC Limitada. Bolos Caseiros Limitada. Tá bom. O Ronaldo, o que ele fez? Tentei então receber da Bolos Caseiros, que é a ex-patroa, a ex-empregadora, não consegui os R$ 10.000. Ronaldo então instaurou o IDPJ. O que é IDPJ, professor? Incidentes de consideração da personalidade jurídica. Tá? Então veja comigo. IDPJ. Para que serve basicamente o IDPJ? Para retirar o véu da personalidade jurídica da empresa, retirar o véu, perdão, da empresa e encontrar quem está abaixo do véu, os sócios. Então, portanto, se o CNPJ não responde, se a empresa em si não tem patrimônio, ou ainda que o tenha, não foi localizado, eu vou para os sócios. Ronaldo, então, instaurou um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que foi julgado procedente. Perfeito. Instaurou o IDPJ, o juiz julgou procedente. Ou seja, vamos falar da linguagem tradicional aqui. Beleza, autorizou o IDPJ, autorizou que os sócios fossem incluídos como réus no polo passivo. Veja comigo. Foi julgado procedente, sendo incluídos no polo passivo, atente-se, Bruno e César Dias. Bom, os dois sócios da Bolos Caseiros Limitada. Então, IDPJ procedente, vai acontecer aquilo que eu já previa,
eu não tenho bola de cristal, não sou a mãe de nada, mas eu já previ que não ia caber na lousa aqui. Então a gente vai tocar o barco, vamos apagar depois e construir a fundamentação eminentemente jurídica. Tá? Então, IDPJ procedente, quem que foi para o polo passivo? Primeiro deles ali, o nosso glorioso Bruno Dias. Bruno Dias. E o outro, César Dias. Os dois sócios rodaram aqui, tá? Foram para o polo passivo a fim de responder pela dívida de R$ 10.000 da Bolos Caseiros Limitada. Perfeito. Eles foram intimados a pagar a dívida, mas quedaram-se inertes. Também não pagaram. Foram intimados para pagamento, mas inertes. Ou seja, não houve o pagamento. Bom, vamos lá. Vamos sedimentar o nosso problema. Em razão disso, foi expedido mandado de penhora e avaliação para cumprimento na forma da CLT. Mandado de penhora e avaliação de bens, conforme estabelece a CLT. Não vou ler todos os artigos da CLT, não dá tempo aqui. Tá? Então, o que o juiz determinou? Busque bens em nome do Bruno, busque bens em nome do nosso glorioso César Dias. Tá bom? O oficial de justiça chegou lá na casa do Bruno. Chegou à residência do Bruno às 22 horas. Opa, espera lá então. Bruno Dias, vamos marcar aqui, ó. Bruno Dias, às 22 horas. O oficial de justiça chegou lá, 22, e verificou que havia um veículo importado de luxo na garagem da casa. Chegou na casa do Bruno, tem um Jaguar, uma Mercedes parada lá, olha lá, veículo importado de luxo na garagem, que foi então penhorado e avaliado em 200 mangos. Bom, chegou na casa do Bruno, 22 horas, viu carro importado. Mas pode, professor? Claro que pode. Tá na garagem, é dele. Presumivelmente dele, evidentemente. Tá bom? Bruno Dias chegou às 22 horas, carro importado, oficial de justiça penhorou e já avaliou. Afinal de contas, a ordem judicial foi de penhora e avaliação. Por que isso, professor? Porque o oficial de justiça ele vai lá, toma o bem, ele bloqueia, enfim, ele realiza o auto de penhora e já avalia, né? Ele já consta o valor que presumivelmente aquele imóvel ou aquele imóvel vale. O oficial de justiça, carro importado, enfim, penhorou, valor de R$ 200.000. Tudo bem? Bom, lembrando aqui, já vai fazendo a interlocução. Puxa vida, penhorou R$ 200.000, ou melhor, né? Penhorou um veículo de R$ 200.000, mas a dívida é de 10. Vixe Maria, calma. O oficial retirou-se do local. Bruno Dias recebeu depois o auto de penhora e avaliação pelos Correios. Ok. O Bruno, então, recebeu o auto de avaliação pelos Correios. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Como a vara em questão é ágil, frasezinha meio estranha isso aqui, né? Como a vara do trabalho em questão é ágil, é rápida, né? Foi marcado o leilão e o veículo foi arrematado, vendeu o veículo, olha lá, por R$ 42.000, estando pendente a assinatura do juiz. Meu amigo, minha amiga, aqui é o canal, aqui é o ponto importante que tem que saber. Veja bem, vamos anotar, depois a gente apaga, hein? Para poder dar continuidade, evidentemente. Bom, foi penhorado o veículo, vara do trabalho, coloca aí arrematação do carro pelo valor de 42 mil. Afinal de contas, quem que não quer comprar um carro importado por 42 mil? Se for avaliado em 200, acho que tá bom o negócio aí. Enfim, olha lá. 42 mil, estando pendente, é aqui o ponto, ó. Pendente a assinatura do juiz, tá?
pendente a assinatura do juiz para que haja transferência desse veículo, evidentemente para quem arrematou. Arrematar é comprar. Você vai no leilão, é isso aí, arrematar. Você vai lá, arremata o boi. Perfeito? Mesma coisa aqui. Então, quem arrematou, quem comprou o boi. Tá? Aqui no caso, o carro, evidentemente. Bom, munido, vamos acabar aqui que nem aguenta mais. Munido da documentação hábil, Everton Silva procurou para contratá-lo como advogado, procurou, perdão, para contratá-lo como advogado. Você que está me assistindo. No dia seguinte à arrematação. No dia seguinte à arrematação. Vamos colocar aqui. O Everton procurou você dia seguinte à arrematação. Moçada, você que me assiste aí, eu vou tentar fazer tudo aqui, tá? Embora eu vou sofrer, mas eu vou tentar ganhar a lousa aqui, tá? Vamos ver se dá certo. A gente vai evoluindo ao longo dos vídeos, tá? O Everton, que é o dono, né? Você vai ver então que é o dono desse veículo importado, procurou você. Vamos lá. Munido da documentação hábil, Everton Silva procurou para contratá-lo como advogado no dia seguinte à arrematação, para informar que o veículo penhorado, quer dizer, o carro importado, era dele, era do Everton. Depois eu vou resumir a história, tá? E não de Bruno Dias, sócio da executada. Naquele dia, olha lá, ó, ganha a fita aqui. Everton estava na casa, pois era aniversário de Bruno, e havia uma festa, a qual Bruno convidou alguns familiares e amigos. Como o veículo tinha alto valor, Bruno concordou que o amigo Everton Silva o guardasse na garagem para evitar que o bem ficasse exposto. Considerando esses dados, de acordo com a CLT-CPC, apresenta a medida destinada à defesa dos interesses de Everton sem criar nem inventar fatos inexistentes. Tudo o que você precisa para resolver este bendito problema está aí na descrição. E está aqui na lousa. Não conjecture. Não fica viajando, não é chá de cogumelo. Você ficar imaginando, ai, será que aconteceu? Não aconteceu, não está escrito. A OAB não te deu. Se a OAB não te deu essa informação, não existe. Tá bom? Não existe. Bom, pensa comigo aqui. Esqueci já. Vamos lá. Aqui, a questão é a seguinte. Vou resumir para você, meu querido que me acompanha. O Everton foi na festa, na casa do Bruno Dias. O Bruno Dias é sócio da Bolos Caseiros Limitadas. Bolos Caseiros Limitada, perdão. Quem eram os sócios? Everton, oh meu Deus do céu, me perdoe. Bruno e César. O César não existe para todos os efeitos aqui no problema, nem citaram o nome dele. O César, esqueça. Quem importa é o Bruno. O Bruno, o oficial de justiça, foi lá na casa dele. O oficial chegou lá 10 horas da noite, 22 horas. Tava tendo uma festança. O Everton tava lá com o carro parado na garagem do Bruno, porque era um carro de luxo. O oficial de justiça foi lá, tem uma Lamborghini ali, vou penhorar. Pá, 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 fez o auto de penhora e avaliação, tchau, penhorou o veículo. Considerando esses dados de acordo com o CLT-CBC, apresente medida adequada ou destinada a defender os interesses de Everton. Pensa comigo, meu caro, minha querida. Veja só, o Everton não existe nesse processo aqui. Quem são partes? Ronaldo Santos, Bolo Caseiros. Sócios da Bolos Caseiros. Quem? Bruno e César. Até agora não existe Everton. O Everton caiu nessa aqui de gaiato. Ele estava lá tomando breja, lá, tomando guaraná, alguma coisa, tomou na cabeça, teve o veículo penhorado, porque estava na festa. Que festinha cara essa. E por cima teve que procurar advogado. Portanto, essa peça que você tem que desenvolver é chamada de embargos de terceiro. Por que terceiro? Porque o Everton é um terceiro no processo. O Everton não tem nada a ver com este processo. O Everton, o Ronaldo Santos, não trabalhou para ele.
O Everton não era sócio da empresa, de modo que ele não tem que responder por isso. Contudo, existe um procedimento legal para a defesa do Everton. E é esse procedimento legal, é, esse, é essa medida processual adequada que você tem que saber para poder produzir a peça aqui. E a peça é embargos de terceiro. Embargar a execução, embargar, na verdade, é o cumprimento de sentença. Na verdade, fala-se execução no processo de trabalho, né? Embargar a execução é a peça de embargos à execução, ela é utilizada pela parte executada. O Everton não é parte executada. O Everton é um cara que não tem nada a ver, que estava caído de gaiato lá. Então a peça adequada para ele é embargos de terceiro. Por que embargos de terceiro? Aqui eu vou pedir para o Vinícius, por gentileza, para jogar na tela a lei, Vinícius, para eu poder ler isso, perfeito, exato, 674. Eu vou pedir para que você leia comigo 674 do Código de Processo Civil e você entenda o que é a peça ou qual é o instrumento de embargo de terceiro e o que ele visa. Lê comigo, ó. Quem não sendo parte no processo, não é parte no processo, é o Everton. Sofrer constrição. O que é constrição? Tiver seu bem bloqueado. Sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito. Não, aqui o veículo é do Everton. Vamos ler adequadamente, ó. Quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição sobre bem que possua, vamos pôr no singular aqui, né? Poderá requerer o seu desfazimento por meio de embargo de terceiro. Pronto. O Everton, ele vai ter que se dirigir até o juiz por meio dessa tutela de embargo de terceiro e dizer, por meio dos argumentos jurídicos que vão ser expostos aqui. Excelência, eu estava tomando uma breja lá, eu sou maior, sou solteiro, sou casado, sei lá o que eu sou, não tem problema nenhum. Eu estava de boa e ainda por cima tomaram meu veículo. Libera para mim o veículo, excelência. Perfeito? Esta é a ideia da tutela da peça de embargos de terceiro. Tudo bem? Vou pedir então, por gentileza aqui, Vinícius, para a gente ir lá para o gabarito, por favor. Aí, meu querido. Muito bem. Bom, considerando que no link deste vídeo você tem o problema, você tem o gabarito, você tem a legislação utilizada e você vai ter também a peça redigida, eu quero deixar consignado aqui na lousa alguns comentários e as explicações dos comentários, ou melhor, a explicação pormenorizada do comentário do gabarito da OAB. Não trazer a peça para você, porque a peça você vai ter aí no link e vamos ser muito sinceros, se você tiver outros sites na própria internet que disponibilizem, você pode obter. Aqui a ideia é você pegar esse vídeo, tomar esse vídeo e ir ouvindo no seu carro, e ouvindo aí, enfim, no seu café da manhã, no seu almoço, na sua viagem, enfim, no banho, para ir sempre tendo esse influxo de informações jurídicas. Primeiro ponto que eu chamo a sua atenção é, veja no gabarito, petição inicial, formada em embargos de terceiro, dirigida ao juízo de Poços de Caldas. Por que dirigida ao juízo de Poços de Caldas? Lembra que eu falei aqui, ó, segunda vara do trabalho de Poços de Caldas. Está aqui a informação. Qual que é a importância dessa informação lá no problema? Você tem que dirigir para a segunda vara do trabalho de Poços de Caldas, porque ela é a competente. Não adianta eu distribuir para outro juiz. Não foi ele que, basicamente, entre aspas, evidentemente aqui, que determinou o bloqueio. Tudo bem? Este juiz é o competente, segunda vara do trabalho de Poços de Caldas. E cite também o número do processo. Perfeito? Tudo bem? E veja, a ideia é você não deixar passar nada que consta no gabarito. Então, endereçamento, qualificação das partes, importante você saber. Quem é embargante? Everton. Quem é embargado? Ronaldo Santos. Me explica, professor, explico. Embargante. Quem quer que o bem seja liberado? O Everton. Embargante, que está sempre no gerúndio.
NTE, embargante, é o Everton. Quem quer que o bem continue constrito, porque quer vender, ou melhor, já vendeu, né? É o Ronaldo Santos. Ele que é o embargado. Perfeito? Não faça rolo aqui. Não enfia bolo caseiros, não enfia Bruno Dias, que os caras não tem nada a ver. Os caras estão dando pulo dessa altura. Graças a Deus que penhoraram o carro desse Everton e ele que se lasque. A ideia é essa, deixa ele que se exploda com esse carro dele aí. Nós vamos pagar mesmo. Tudo certo? Até porque é uma dívida de 10 conto. Consegue entender? Então, qualificação. O que mais aqui? Bom, a indicação, obviamente, na própria qualificação, você vai ter no modelo do 674 que eu já falei, tá? E já li com você. Número 4. Requerer a distribuição por dependência aos autos da RT tal. Aqui nós temos um dispositivo de lei que tem que ser lido, o 676. Aí eu vou pedir gentilmente para o Vinícius ir para a lei. Aí, 676, perfeito. Olha lá o 676, leia o que diz ele. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Para você que é mais novo, você não vai saber muito o que eu estou falando. Mas se você já tem 40 anos que nem eu, você vai lembrar do processo físico que nós tínhamos o processo, uma sulega desse tamanho, cheio de papel, e quando vinham embargos de terceiro, ele é autuado em apartado. O que é apartado, professor? É outro processo que caminha junto assim, ó. Os caras vão lá e grampeia assim, ó, com aquela coisa bonita, desse jeito assim, ó. O embargo de terceiro está aqui e o processo principal está aqui. Por isso que fala-se autuado em apartado. Ele está numa parte. Tudo bem? Essa é a lógica do dispositivo da lei. Veja, distribuídos por dependência e autuados em apartado. Então faça menção a isso, você vai ver no modelo de peça processual que está aí. Perfeito? Legal, muito bom. Bom, então passada essa fase preliminar, nós temos os requisitos específicos dos embargos de terceiro, né? Basicamente um requisito que você vai ter que deixar claro para o juiz, né? Então veja, o 676, tá aqui, vou ficar de costa, 676 do CPC. Bom, CPC. Vou marcando rapidinho assim. Outro ponto que você vai ter que expor, e é um requisito da tempestividade, é que os embargos de terceiro foram opostos, perceba esse verbo, opor, foram opostos no prazo de 5 dias úteis da arrematação. 5 dias úteis. Esqueça aqui, 5 dias úteis. 5 dias, tá? Veja bem, o Everton procurou você no dia seguinte à arrematação. Então, tá dentro. Se você for lá na lei, no artigo 675, você vai ver. Veja lá, ó. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento. Aqui não é processo de conhecimento. Aqui já está executando, já está cobrando, já está dando tiro para todo lado. Veja, ó. E no cumprimento de sentença, até 5 dias depois da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Ou seja, vou traduzir para você: o veículo foi vendido, meu querido, minha querida, mas o juiz não assinou ainda a carta de arrematação. Se o juiz não assinou a respectiva carta de arrematação, eu não posso transferir esse veículo. Eu não posso ir lá no Detran e falar, viu, agora esse carro aqui é meu. Não, o juiz não assinou. Se o juiz não assinou, eu posso opor embargo de terceiro pelo 675. Então, faça-me o favor, mencione 5 dias pelo 675 do CPC. Tá aqui, ó. Capite? Como fala meu pai, capite, entendeu? Essa é a lógica. Tudo bem? Não esqueça. Vamos lá pro gabarito, por gentileza. Boa! Então, 5 dias da arrematação. Bom, outro ponto que você vai ter que mencionar é a prova sumária de posse ou a prova sumária de propriedade. Aqui me parece que é a prova sumária de propriedade, não é? Porque diz que o veículo é do Everton. Se é do Everton, a propriedade é dele, não é a posse, pura e simplesmente. Para você entender, o veículo meu está no meu nome.
O Vinícius sai daqui com a minha Lamborghini, que eu não tenho, né? Vai sair dirigindo. Ele está na posse da Lamborghini, mas a Lamborghini é minha. Tá? A propriedade é minha, a posse é dele. Tudo bem? Aqui não deixa claro que o Everton está na posse do carro importado. Não, diz que o carro era do Everton. Tá? Então vamos fazer prova sumária da propriedade. Veja o que diz o gabarito. Indicar que faz prova sumária de domínio de propriedade e da qualidade de terceiro. Aqui eu vou pedir para abrir o 677, né? Veja o 677, ó. Na petição inicial, o embargante, o Everton, ele fará a prova sumária de sua propriedade. E fazendo prova da qualidade, ou melhor, prova da propriedade, ele também faz prova da qualidade de terceiro. Como que é isso, professor? Bom, muito simples. Você pega o documento do carro, pura e simplesmente, e mostra lá, ó, excelência, essa Lamborghini que tá penhorada com essa placa tal é meu. Oh, perdão, tô batendo no microfone aqui. Desculpe. É minha Lamborghini. Ó, desculpe aí. É minha essa Lamborghini. De modo, então, que eu faço prova da posse sumária da propriedade, que o carro é meu. E mais que isso, além dessa qualidade de propriedade, eu faço prova de que eu sou terceiro. Eu vou pedir que o Vinícius abrir o 674 nisso. Se você for lá no 674, parágrafo 2º, item 3, você vai dar de cara com o que eu estou falando. Olha, considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos. É terceiro pela lei. A lei considera terceiro, ó, quem sofre constrição judicial de seus bens. O que é constrição judicial? Bloqueio. Por conta de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Vou explicar para você. Aqui nós temos Ronaldo Santos versus Bolo Caseiros. Nós temos desconsideração IDPJ do Bolo Caseiro para chegar no Bruno e no César Dias. Quem são os dois que fizeram parte do IDPJ? Bruno e César. O Everton, por acaso, fez parte do IDPJ? Ótimo. Não. Então a resposta está dada. 674, parágrafo 2º, item 3. Ele não fez parte do IDPJ. De modo ele é terceiro pela lei. Como que eu provo isso? Documento. Olha o meu nome aqui. Eu me encaixo direitinho no parágrafo 2º, item 3 do 674. Eu tive um bem meu constrito, né? Eu sou terceiro pela legislação por meio da documentação. Fechou. Matou o embaralhado aqui. Tudo certo? Então, posse ou melhor, posse sumária pelo 674, parágrafo 2º, item 3 do CPC. Fechou, garoto? Vamos lá. Vamos caminhando aqui para os finalmente. E aí, os direitos que foram violados, né? O mérito efetivamente, o porquê você quer, né, que este veículo seja liberado. Você, enquanto advogado do Everton, né? Basicamente, então, por que o Everton quer que o veículo seja liberado? Primeiro ponto que está no gabarito, item 7 do gabarito. O oficial praticou o ato fora do horário previsto em lei. Ai, certinho. É verdade. O oficial praticou o ato fora do horário previsto em lei. Pô, o cara chegou 10 horas da noite lá, meu irmão. 10 horas da noite, ele já tá tudo beodo, não tem que praticar até esse horário. Chegou 10 horas da noite, veja o que diz a lei. O artigo, deixa eu me lembrar aqui, 770, vai da CLT. Ó, 770. Pus 770, aí Vinícius, pus nada. Será que eu esqueci de 770? Esqueci, olha que beleza. Esqueci de 770. Bom, eu vou pedir para que o nosso querido Vinícius vá lá no Google, já para não perder a viagem aqui já, né? Coloca lá, Vinícius, CLT Planalto, por favor. Aí. Pronto, abriu o CLT Planalto. Boa! Você vai dar aí o compilado aqui ó, do ladinho. Põe um Ctrl F, fazendo o favor, e põe 770. Mais um. Dá um Enter, faz favor. Enter. Aê, garoto! Olha lá, ó. Os atos processuais serão
públicos, salvo quando contrário a determinado interesse social, e realizar-se-ão, olha lá, nos dias úteis, das 6 às 20. 6 às 20, das 6 às 8 da noite. Aqui o oficial de justiça foi lá às 22. Portanto, foi praticado um ato em desrespeito ao que prevê a própria CLT. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto que você vai levantar como o embargante, como o Everton tendo um direito seu violado. Perfeito. Maravilha. Segundo ponto, na mesma linha, tá, meu querido, minha querida? Dispõe o 212 do CPC. Eu não vou ler, mas é a mesma linha, tá? Eu estou falando de CLT aqui, por quê? Nós estamos falando de processo de trabalho. Tá? Processo de trabalho é muito mais plausível, soa muito melhor aos olhos do examinador que você cite 770 do que 212. Embora, evidentemente, o gabarito fale 770 ou alternativa, ou 212. Tá? Bom, vamos lá. Item 8. O veículo penhorado não pertence ao devedor. Claro, é um corolário lógico do 674 para segundo item 3. O veículo não pertence. Vale 0,6, ó, essa afirmação. Justamente porque ele é terceiro, pelo 674, parágrafo 2º, item 3. Vou até colocar aqui, para não esquecer, 770 da CLT. Tá? Das 6 às 20 horas. Perfeito. Bora lá. O que mais? O veículo não pertence ao devedor, conforme parágrafo. Maravilha, item 8, já citei. Item 9. Agora que interessante, hein? O valor do bem é muito superior ao crédito ou há excesso de execução. Se você pensar, é óbvio, né? Que o valor ele é muito. Veja, nós temos uma liquidação de 10 mil, minha gente. E aí você tem um bloqueio, uma penhora de um bem móvel, que é um veículo, de 200 mil avaliado. E a venda de 42. Então, primeiro, são dois argumentos que nós vamos vamos falar para fechar aqui, conforme o gabarito. Veja, primeiro a penhora é excessiva, há um excesso de execução, há um excesso de penhora, entre aspas, para você entender aqui. O valor do bem é muito superior ao crédito. Se você for agora aqui no 831 do CPC, você vai avaliar. Veja lá o 831,
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas. Então, o primeiro pedido é a suspensão imediata da medida constritiva, como se fosse uma tutela de urgência liminar. Suspende já a medida constritiva e, posteriormente, nós vamos por 681, acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado. Então, primeiro, suspensão da medida constritiva com posterior cancelamento do ato de constrição. Esse é o pedido que deve ser feito, dentre outros, você vai ver no modelinho, no requerimento inicial, ou seja, na sua petição inicial, na parte ali dos requerimentos. Perfeito? Vinícius, vamos voltar lá ver se não tem nada. Beleza, acho que não tem mais nada. Citação, indicação das provas. Valor da causa, já falei, vou reiterar aqui, R$200 mil, tendo em vista que é o valor do bem que se pretende liberar. Tudo bem? Honorários muito simples, 791A da CLT está no modelo. Minha gente, eu quero agradecer demais você que me acompanhou, meu querido e minha querida, muito obrigado, tá? Mais uma vez, quero dizer aqui desse projeto que estou iniciando a partir do vídeo de hoje, um projeto de minha parte pioneiro, nunca trabalhei numa situação como essa, mas estou aqui com muita felicidade. Quero agradecer desde já a VP Produtora, que é a produtora do Vinícius, aqui da cidade de Jaú, que está contribuindo muito conosco, comigo, né? Está acreditando nesse projeto, tá bom? E agradecer mais uma vez e de forma reiterada aqui, você que me acompanha, você que me acompanhará. E saiba, estou sempre à disposição, tem meu Instagram, se você quer o contato mais próximo, é Prof. Antônio Capuzzi, P-R-O-F, Prof. Antônio Capuzzi, é C-A-P-U-Z-Z-I. Você me manda um direct, adiciona lá, a gente segue de volta, troca curtir, troca likes, plá, tá ligado? Vamos juntos lá. Eu, antes de mais nada, antes de me despedir, quero pedir desculpa, não me apresentei, tá? Eu sou advogado, eu sou mestre em Direito do Trabalho e sou professor universitário há vários anos já. Então, contem sempre comigo, fiquem todos com Deus, um abraço, um beijo, tchau!